Olá, estamos de volta para as nossas reflexões finais a respeito dessa obra gigante, apesar de ser bem fininha do ponto de vista físico, né? Mas é uma obra que abre muitos nossos horizontes. O ser consciente da nossa querida Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. E hoje nós estamos no último subitem, né? Que dá nome também ao capítulo. A conquista de si mesmo, capítulo 10. É esse o subitem também. A conquista de si mesmo demanda dois aspectos fundamentais, que é querer e se empenhar. Não tem as duas palavras, né, que são muito utilizadas e repetidas nesse último texto é a respeito disso, de que nós precisamos de tempo e de esforço para adquirir a conquista de si mesmo, a conquista de nós mesmos, no caso, né? E tempo e esforço. Tempo de amadurecimento, esforço, que é a luta constante, que é o desejo de aprimoramento do indivíduo. Trazemos ainda uma herança enorme desse símbolo, dessa linguagem simbólica que está na Bíblia a respeito dessa vida no paraíso, dessa árvore do bem e do mal, dessas escolhas que foram feitas por Adão e Eva e que deram consequências muito difíceis do ponto de vista da conquista individual da consciência, porque gerou um aprisionamento por consciência de culpa. A culpa, que é algo tão improfícuo, ficou impregnado em nosso caráter de desenvolvimento em razão de quê? De se apegar a essa linguagem simbólica em razão de um entendimento fanático a respeito disso e que faz com que muitos se demorem e se demorarão ainda mais para romper com essa linguagem simbólica, mas como se ela fosse real, como se trouxesse a carga da realidade dentro dessas palavras de simbologia. Enquanto não se romper a isso, vai ser muito difícil não deixar de lado essa consciência de culpa que muitos carregam. Então, romper essa barreira que historicamente, culturalmente, a nossa cultura ocidental traz, né? De forma tão ainda presa, significa ainda demandar um pouco de tempo, mas tempo e esforço. À medida que a gente vai se cansando de uma ginástica mental que tem que fazer para acompanhar o raciocínio desse símbolo, né? À medida que a gente vai se cansando disso, desgasta e aí também a gente vai ficando pronto para avançar. Porque a conquista de si mesmo traz paz e felicidade, não do ser que já conquistou a plenitude, mas daquele que caminha para conquistar. É um ser lúcido que sabe que depende de si e das suas façanhas o bom entendimento da vida ou ainda se demorar em questões que trazem sofrimento. Ele sabe que é por conta dele, porque Jesus falou isso pra gente já há quanto tempo, de que cada um é herdeiro de si e que traz dentro de si mesmo todo o potencial para fazer o que ele fazia e muito mais, né? Jesus nos ensina isso, mas nós ainda acho que talvez a gente demore um pouco para acreditar na prática. Na teoria a gente repete, mas na prática, que é levando isso para nossa vida, talvez a gente se demore um pouquinho mais. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não vamos e não estamos presos aos erros e às escolhas do passado de outras pessoas. Não são atavismos que trazemos de escolhas que não tivemos responsabilidade que trazem a nossa carga de sofrimento de agora. Não, são as nossas escolhas, porque nós reencarnamos muitas vezes até que a gente se liberte e se torne plenamente consciente. E isso é possível, não é uma história de tá tão longe de mim, tá tão longe, se eu não me empenhar e se eu não me esforçar o suficiente para isso. Por quê?
Jesus colocou à nossa disposição os elementos, o entendimento para que a gente possa avançar, né? Tá aqui à nossa disposição, que é o entendimento da vida em si e da vida em sociedade, sendo solidários com os que estão conosco, que são nossos irmãos em caminhada. Então, nós temos possibilidade disso e muitos deram testemunhos disso para nós, né? Ela cita aqui no final Francisco de Assis e outros tantos que fizeram o quê? Entregaram as suas vidas para serem conduzidas pelo bem-querer, pelo bem-viver, pelo viver dentro do que Jesus vem nos ensinar como mecanismo libertador e mecanismo que nos leva a essa chegada, né, desse despertamento do nosso potencial. Então eles fizeram, a gente também pode fazer. Na verdade, a gente vai fazer. Se vai demorar um pouquinho mais, se vai demorar um pouquinho menos, vai depender do nosso empenho, do nosso esforço e do tempo que a gente vai demandar para isso. Mas isso vai ser com toda a criatura. Isso é para todos nós. Então, quanto mais rapidamente a gente se libertar dessa crisálida, né, de cegueira, de preguiça ou de indisposição, seja lá o que nós estivermos vivendo no momento, quanto mais e melhor a gente se libertar desse aprisionamento, mais felizes seremos desde agora e chegaremos a essa plenitude da consciência que nos aguarda. E sendo cada vez mais conscientes, seremos mais e mais felizes, né? Porque fazer parte desse universo é algo muito maior e mais rico do que a gente pode pensar. Então, que Jesus possa ser o condutor das nossas mentes, né? Do nosso desejo sincero de melhora, para que a gente rompa rapidamente com essa casca dura que faz com que a gente ainda fique muito presos e adormecidos em questões que não nos levarão ao crescimento, mas que a gente possa erguer a nossa mente, os nossos olhos, a nossa fronte, né? Erguer ao alto e buscar libertarmos-nos para que possamos fazer as escolhas dentro do que é bom, dentro do que traz felicidade, dentro do que nos ajuda e que ajuda aos nossos semelhantes, para que a gente possa atingir essa plenitude, tornando-nos seres cada vez mais lúcidos e conscientes das nossas próprias escolhas, da nossa própria vida, sabendo que vamos receber as consequências de todas as nossas escolhas, de todos os nossos atos, e não podemos terceirizar isso para ninguém. Isso é nosso. Nós é que escolhemos, nós é que fazemos e nós é que vamos ter as consequências de cada ato nosso. Então, sendo conscientes, inteligentes, raciocinando cada vez no melhor para a nossa vida, nós vamos procurar fazer escolhas que nos garantam essa harmonia íntima, essa felicidade, não do ser que conquista, mas do ser que está disposto a isso. Não de vencer, mas do ser que está disposto a fazer o seu melhor. Ele não está competindo com ninguém, ele está buscando fazer o cumprimento dos deveres e as consequências são naturais. Então não há ansiedade por essas conquistas, nem por chegar a esse lugar que não é exterior, né? E sim essa satisfação de dar o melhor dentro da sua lucidez consciente e aguardar com muita confiança e com muita fé as consequências naturais de cada escolha benéfica que fazemos. Que Deus nos abençoe muito nesse processo, uma grande felicidade essa jornada junto de cada um que pôde contribuir, principalmente energeticamente, para que isso se desse, né? Porque a cada vez que alguém assiste esse vídeo, emite uma carga de pensamentos que nos atinge, que nos afeta e que faz com que estejamos mais fortalecidos, porque vão se multiplicando as pessoas que desejam tornarem-se cada vez mais conscientes. Então, que nós possamos aproveitar muito
todo esse material, esse manancial e possamos dedicar cada vez mais tempo e esforço para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.